Bom, gente, nosso assunto hoje é eletrólise. Eletrólise é engraçado que é uma coisa que às vezes causa um medo em algumas pessoas, então a gente vai começar a desmistificar esse problema. Vamos começar vendo a eletrólise ígnea. Então vamos direto ao nosso ponto. Bom, o que é a eletrólise ígnea? Quando se ouve esse nome, eletrólise, primeiro vamos entender que a eletrólise é uma reação química provocada, ou nome provocada, quer dizer causada, pela passagem de corrente. Gente, isso é uma reação química, como vocês estão vendo aqui do meu lado, causada pela passagem de corrente, ela não é um processo espontâneo. Se ela não é um processo espontâneo, duas coisas a gente associa. A DDP ela é negativa e o ΔG, a energia livre de Gibbs, é positiva. Isso quer dizer o quê? Eu preciso de energia para causar, para provocar, para fazer uma eletrólise. Então é a decomposição de uma substância, a quebra de uma substância, é uma reação química provocada pela passagem de corrente. Vamos começar entendendo, principalmente quando a gente pensa em Enem, que está envolvido a parte de custos, a ideia geral dos processos. Toda eletrólise é processo caro. O primeiro tipo de eletrólise que a gente vai ver, que eu vou pôr aqui, ó, a eletrólise ígnea. Esse ígneo quer dizer aquecimento, fogo. Então vai ser uma eletrólise com eletrólito fundido. Bom, a eletrólise por si só, ela já é um processo caro. Agora, se você for fazer uma eletrólise ígnea, é ainda mais caro, porque você vai ter que fundir a substância. E aí você gasta duplamente. Gasta a corrente elétrica, gasta a energia elétrica e você gasta a energia térmica. E não é qualquer energia térmica, porque a gente pensa, poxa, eu vou ter que passar corrente elétrica, como vocês estão vendo aqui, ó, decomposição da substância pela passagem de corrente em um eletrólito fundido. Se eu vou passar corrente por um eletrólito, ele tem que conduzir corrente elétrica para ser um eletrólito. E qual é a espécie que conduz corrente elétrica quando está fundida? É o composto iônico. E o composto iônico ele tem alto ponto de fusão. Então eu preciso chegar numa temperatura muito alta para fazer a fusão dos compostos iônicos. Então a gente vai pegar e vai fazer uma primeira observaçãozinha aqui, ó. Quando ele fala eletrólito fundido, isso daqui é um composto iônico, porque essa criatura, o composto iônico, quando ela passa para o estado líquido, eu passo a ter íons livres. E se eu passo a ter íons livres, significa dizer que eu vou conseguir conduzir a corrente elétrica. Então vamos partir para um exemplo, para que a coisa ela se torne simples nesse primeiro modelo, que é a eletrólise ígnea. Bom, gente, vamos pegar e fazer essa eletrólise ígnea de uma forma bem artesanal, bem tranquila, para que vocês possam entender e começar a achar que é muito fácil. Imaginem que eu vá pegar o NaCl, o cloreto de sódio, tão conhecido sal de cozinha. Substância sólida. Primeira coisa que tu vai fazer, aquece. Quando tu aquece, tu passa para o estado líquido. Então, tu quebra o retículo, né? E tu passa a ter o Na+ líquido e o Cl- líquido. Opa, tem o íons, pode conduzir corrente. Então, eu vou pegar e colocar um gerador para que nós possamos entender o que é que vai acontecer. Tá aqui, ó, o velho e bom NaCl, então eu tenho Na+, e eu tenho Cl-. E eu coloco o gerador, que é representado por aqueles tracinhos que vocês conhecem tão bem. Então aqui os tracinhos, ó. O que é que nós sabemos? O traço maior, o pauzão, é o polo positivo. O traço menor, o pauzinho, é o polo negativo. E aí sigam a lógica. Se eu tenho um polo positivo, entre o Na+ e o Cl-, o positivo vai atrair o negativo. E não esquecer, se eu estou atraindo o ânion, eu sou o ânodo. Então eu já sei que esse cara aqui é o ânodo. Beleza, outra coisa que nós temos que lembrar, o ânodo é o local onde nós temos a oxidação. Sempre a velha história, vogal, vogal, ânodo, oxidação e cátodo, redução. Mas o cátodo, ele atrai o cátion. Então, vocês estão vendo que o polo negativo atrai o Na+, que é o cátion. Então, quando o Na+ chega no polo negativo, aqui eu já sei que é o cátodo, e no cátodo eu vou ter o processo de redução. Agora vamos analisar as equações. Olha que coisa simples. Então, não vamos nos enganchar nisso daí, não. Se eu pensar aqui primeiro, polo positivo. Quem é que foi o polo positivo? O Cl-.
Vejam que ele tem um elétron, esse elétronzinho, Cl-. Então eu vou arrancar esse elétron positivo, tá doido para elétron, ele puxa. Aí se transforma em Cl e libera um elétron. Aí tu para e pensa, poxa, mas o cloro é de que família? 7A. Ele tem 7 elétrons, então ele está super instável. Ele vai se ligar com outro cloro, porque se ele tem 7 elétrons, ele só precisa de uma ligação, ele se liga com outro cloro para ficar estável. Então os elementos da 7A não existem na forma monoatômica, só existem na forma diatômica. Então como é que fica? 2Cl- se transforma em Cl2 e libera 2 elétrons. Está aí a formação do cloro, o cloro gasoso. Depois, no polo negativo, lá vai o Na+. Quando o Na+ chega, gente, se é positivo, chegou no polo negativo, vai ganhar um elétron e vai se transformar em Na. Então, vocês tiveram a formação do Cl2 e do Na. Isso daqui, vocês estão vendo que se o Cl- está perdendo elétrons, eu posso garantir aqui que ele está sofrendo o processo de oxidação. Mais uma vez, a gente vê que isso aqui seria o ânodo. Oxidação é ânodo. Já o Na+, vocês estão vendo que ele está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, ele está saindo de +1 para 0, está diminuindo o NOx. Eu posso dizer que esse Na+, ele está sofrendo o processo de redução. E se ele está sofrendo o processo de redução, isso aqui vai ser o cátodo. Tão simples e tão tranquilo, só a gente juntar as informações. Agora eu vou somar as semi-reações. Por que o nome é semi-reação? Porque tem elétron. Quando eu somar, eu tenho que cancelar esses elétrons. A quantidade de elétron cedida tem que ser igual à quantidade de elétron recebida. Então eu vou pegar a equação do sódio e vou ter que multiplicar essa equação por 2, né? Ficariam 2Na+, 2 elétrons, 2Na e tu soma. E sem medo, vocês estão vendo que eu passaria a ter o quê? Quando eu somar 2Na+ com 2Cl-, na verdade eu tenho 2NaCl. Então eu vou ter 2NaCl transformando-se em 2Na mais Cl2. Então vocês viram o que é o cátion, o que é o ânodo, né? O cátodo e o ânodo, o polo positivo, o polo negativo. Viram que no cátodo sempre é redução, que no ânodo sempre é oxidação. Viram que a eletrólise é um processo caro e a eletrólise ígnea é ainda mais cara, tá legal? E viram aqui a equação global do nosso processo. Vamos passar a não ter medo de eletrólise. A eletrólise é muito tranquilo. Essa primeira aula é a eletrólise ígnea. Logo depois eu vou fazer um videozinho com a eletrólise aquosa. Aí depois disso, cara, a gente vai ficar super seguro na parte de eletrólise. Isso eu posso garantir para vocês. Então tá aí o que é a eletrólise ígnea e como é que ela acontece. Vamos lá, hein? Desmistificar isso daí. Bom, gente, uma coisa que é importante lembrar é que os elementos das famílias 1A, 2A e o alumínio, sobretudo o alumínio, eles são obtidos por esse processo de eletrólise ígnea. Por isso que o alumínio demorou tanto tempo para ser usado. A gente sabe que o ferro ele já é usado há milênios, o cobre é usado há milênios, vários metais têm vários mil anos de uso. Só que o alumínio é um metal relativamente recente, porque ele depende da eletrólise da bauxita. Como é uma eletrólise ígnea, a produção do alumínio é muito cara. E o que é que viabiliza, então, o uso do alumínio como a gente conhece? O que viabiliza é principalmente a reciclagem, senão o alumínio ele seria caríssimo, tá? A eletrólise ígnea é muito cara, mas como a gente recicla muito alumínio, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma reciclagem de mais de 95% do alumínio, o alumínio ele é fácil de ser reciclado, então isso barateia o custo. Então vale a pena lembrar, tá, que a eletrólise é um processo muito usado para a obtenção da família 1A e 2A, elementos da 1A e da 2A, e do alumínio, a partir da bauxita, eletrólise ígnea, beleza? Então tá aí mais um vídeo, eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar e vamos perder no meio de eletrólise, viu? Um abraço grande e até a próxima.